Som. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, nosso Deus, nossa habitação, nosso lugar de segurança, de proteção, de alegria, de consolo, de conforto. Na Tua palavra, Senhor, estamos. As Tuas promessas, Senhor, nos fazem participantes da Tua natureza divina, Senhor. Tua presença é o céu para mim. Levantai as portas das vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Te queremos aqui, Senhor. Espírito Santo, com reverência, com temor, com amor, fala conosco, Senhor. Deixa-nos ouvir. Tapar os ouvidos, Senhor, para os clamores do mundo lá fora, pelas notícias das mídias, Senhor. O Senhor é o nosso lugar de descanso. A Tua palavra, Senhor, é o nosso lugar de descanso. O Senhor está conosco todos os dias. Muito obrigado. Receba a nossa gratidão, nosso amor, o nosso sorriso, a nossa alegria, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvai ao Senhor. Que esse espaço se enche de louvores, de gratidão, de reverência, recebendo a Tua graça, purificando-nos, Senhor, enchendo-nos do Espírito. Oh, obrigado, Te amamos tanto, 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 Senhor. Podemos dizer: nós Te amamos, nós Te amamos. Te amamos, Senhor. Obrigado. Abrimos o nosso coração com reverência, lemos a Tua palavra com temor. Receba a nossa gratidão, oramos no precioso nome de Jesus, amém. Pode se assentar, gente. O grupo de louvor, obrigado. Gente, abram por favor a sua Bíblia. Vamos começar. Enquanto você abre as Escrituras, por favor, me acompanhe aí em Êxodo, no capítulo 21. Eu estou lendo na NVI, Êxodo 21, vou ler a partir do verso 2. Acharam? Amém, né? O texto diz: se você comprar um escravo hebreu, ele vai servir você por 6 anos. Mas no 7º ano ele vai ser liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, vai sair solteiro. Mas se chegou casado, sua mulher vai sair com ele. Se o seu Senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao seu Senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu Senhor, a minha mulher, os meus filhos, eu não quero sair livre, o seu Senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta, vai furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo para toda a vida. Vou repetir os 5. Eu amo ao meu Senhor, a minha mulher, os meus filhos, não quero ser livre. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Você pode dizer comigo: eu amo o meu Senhor. Eu amo a minha mulher, o meu marido, os meus filhos. Não quero sair livre. Não quero sair livre. Uma decisão voluntária que ele está tomando. Aí no versículo 6 ele diz: assim será seu escravo por toda a vida. Amém? Meus irmãos, se eu tivesse uma única opção de escolher um único tema para pregar o resto da minha vida, se alguém me dissesse assim: Marcelo, se você tivesse que pregar um único tema para o resto da sua vida,
aquilo que você acha mais fundamental, aquilo que você acha que é o centro das Escrituras, é a coisa mais importante das Escrituras. Qual seria o assunto que você pregaria? Meus irmãos, eu com certeza manteria a minha pregação, não teria problemas não, apesar de não ser uma pregação tão fácil de você compreender, ou tão fácil das pessoas assimilarem de cara, não é? Não é nenhuma mensagem simples, você receba, você vai ser bem-sucedido, não é nada disso, é uma mensagem que requer um pouquinho mais de instrução dia a dia, mas eu me manteria nesse tema aqui. Eu buscaria praticar esse tema, buscaria pregar esse tema e ensinar esse único tema. Qual seria? Servir ao Senhor com amor, com alegria, servir ao Senhor de forma voluntária, através do livre-arbítrio, servir ao Senhor com uma obediência absoluta, meu Deus, coisa boa, hein? Obediência absoluta, e servir ao Senhor por meio de uma profunda gratidão. Seria o tema da minha vida. Olha que eu tenho outros temas para pregar, não tenho muitos não. Cada pregador, gente, você vai ver ele citando sempre os mesmos temas. Eu já peguei os temas do pastor José Roberto, que ele fala com muita propriedade, fala muito bem sobre fé, fundamentos da fé, a autoridade do crente. O pastor Marcos Paulo fala muito sobre confissão da palavra, vida no Espírito. Em geral, os pregadores têm alguns temas preferidos. O meu seria esse aqui. Amém? E vou dizer, gente, que é sempre um desafio pregar sobre servir ao Senhor. Mas servir ao Senhor de forma voluntária, porque o Senhor, ele não, mesmo o termo para servo ser um tema traduzido da palavra escravo, não é um escravo de forma restritiva, violenta, punitiva. É um escravo por amor, alguém que se voluntaria a servir alguém por amor. Não é maravilhoso isso? Eu já preguei isso algumas vezes aqui. É a primeira vez, e como eu disse, esse é o tema central da minha vida, e se fosse a última mensagem que eu fosse pregar antes da volta de Jesus, seria isso aqui: servir ao Senhor com amor e alegria. O Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria, apresentáveis diante dele com cânticos. Servir ao Senhor de forma voluntária, ou seja, não sou obrigado, mas eu me comprometo a servir ao Senhor. Servir ao Senhor com obediência absoluta e servir o Senhor com profunda gratidão. E eu vou focar nesse profunda gratidão. Por que eu serviria ao Senhor e pregaria esse tema a respeito de profunda gratidão servindo ao Senhor. Olha só, existe o texto que o apóstolo Pedro fala sobre o tipo de leitor, o tipo de ouvinte da palavra. E eu sempre penso nisso quando vou pegar temas assim. Marcelo, esse tema é muito difícil. E, às vezes, eu reluto a obedecer, gente. Eu estou em algumas igrejas e eu falo: Senhor, esse tema não vai funcionar aqui, mas, de repente, eu acabo sendo movido a pregar isso e sempre acaba funcionando. Olha o que o apóstolo Pedro fala, gente, sobre o tipo de ouvinte cristão. Ele diz assim: desejai ardentemente como criança, 1 Pedro 2,2, recém-nascidas, genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, em geral, para uma criança recém-nascida, o que se requer é só leitinho. Amém? Vocês entendem isso, né? As mães entendem perfeitamente isso. Recentemente eu ouvi um amigo meu que tinha um filho recém-nascido, talvez, não tinha nem um aninho. Ele e a esposa dele, despreparados, resolveram dar mel com açaí para a criança pequenininha. Vocês sabem, mel com açaí não funciona muito bem para criança, né, gente? Às vezes nem para adulto funciona, né? Foi parar no hospital a criança, aleluia, não é? Pedro está dizendo: as crianças devem desejar o leite racional, que vai dando crescimento. Mas olha que Paulo diz, o apóstolo Paulo, ele tem um duro discurso em relação a isso. Se você é criança espiritual, você tem que beber o leitinho espiritual, amém, aleluia. E o verbo é muito bom no leite espiritual, gente, o que dá crescimento. Em geral, eu ouvi muito soro, apenas soro por aí. Quando cheguei no verbo, eu encontrei o genuíno leite espiritual, que me deu crescimento. O apóstolo Paulo, gente, ele faz um discurso muito duro, escrevendo aos Coríntios, ele estava bem chateado com a igreja, e ele escreveu isso aqui: eu, porém, irmãos, falando do leite espiritual também, eu não vos pude falar como homens espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo.
É uma dura repreenda na gente. Leite vos dei a beber, eu não vos dei alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. É o filho do Jackson, amém? Nem ainda agora podem, porque vocês são carnais. Às vezes, uma mensagem muito simples é muito boa. Se você tenta falar algo, não é complicado, gente, não é nada teológico, se envolver com outros assuntos, amém? As pessoas não suportam. Paulo está chateado em relação a isso. O escritor aos Hebreus vai mais longe. Ele diz, a esse respeito eu tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas são coisas difíceis de explicar. Porquanto vocês se tornam tardios em ouvir, com efeito, quando vocês deviam ser já mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine assuntos básicos da fé cristã. Assim vocês tornaram-se como necessitados de leite, vocês não podem comer alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Meu Deus do céu. Ou seja, você é quem decide pelo tempo que você já discorreu na sua vida cristã, se você ainda está querendo só leite espiritual ou se você precisa de um pouquinho mais de alimento sólido. Eu disse que alimento sólido não é nada teológico, gente. Não é teologia. Eu também não gosto de teologia, mas eu gosto de um alimento espiritual, amém? Eu gosto de me envolver com outros temas. Sobre esse outro tema, que pode parecer chato a você, é servir ao Senhor. Sair do berçário, grandinho já, não deve tomar só leite, porque um adulto tomando somente leite espiritual, ou somente leite, não vai fortalecer-se o suficiente, tá bom? Então, qual é o primeiro mandamento das Escrituras? Gente, quem se lembra do primeiro mandamento das Escrituras? Eu recorri a Jesus, se alguém me perguntasse. Jesus diz em Lucas 10, 27, Jesus respondeu que nós devemos amar ao Senhor. Primeiro mandamento, como Jesus resumiu as Escrituras, ame ao Senhor de todo o teu coração. Ame ao Senhor com toda a tua alma. Ame ao Senhor com todas as tuas forças. Ame ao Senhor com todo o teu entendimento. Ame ao teu próximo como a si mesmo. Se pudesse resumir todos os mandamentos do Senhor, seria isso aqui. Jesus manteve isso. E se amar ao Senhor é o primeiro mandamento, se esse dever de amar a Deus, de se envolver com o Senhor, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, é o mandamento principal das Escrituras. Por que nós falamos tão pouco sobre amar ao Senhor, sobre servir ao Senhor, sobre se envolver com o Senhor em algum desse tipo de coisa? Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Esse anátema quer dizer, seja maldito. Seja alguma coisa do tipo, se alguém não ama. Amar é um dever, amar ao Senhor. O texto que nós lemos, volto a dizer a vocês, ele diz, eu amo ao meu Senhor, amo a minha mulher, amo a minha esposa, não quero ser livre. Servo por amor, um servo voluntário. O texto de João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí ele diz, se alguém me ama, será amado do meu Pai, eu também vou amar, vou me manifestar a ele. Impressionante, gente, se você for discorrer vários temas das Escrituras, o tema de servir, de amar ao Senhor, de compartilhar dos seus bens com gente necessitada, tudo isso é servir ao Senhor, é amar ao Senhor, ouvir os mandamentos do Senhor, praticar. Texto de Tiago, ele diz que torne-se, por favor, praticantes da palavra, não somente ouvintes, ficam se enganando com falsos discursos. Só ouvinte da palavra, nada de praticante. O Senhor diz, sede praticantes da palavra. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, considera de que forma? Atentamente na lei perfeita. Nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Veja só, operoso praticante. Ame ao Senhor teu Deus com todo o teu amor, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ele diz, atente para isso, persevera nela, não seja ouvinte negligente, mas operoso praticante. Ele diz, é esse quem vai ser bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. Amém? A Bíblia é a lei perfeita da liberdade, as palavras de Cristo são Espírito, são vida.
atentar nela perfeitamente, para que tenha o cuidado de praticá-la, não sendo esquecido da palavra, mas operoso praticante. Esse sim vai ser bem-aventurado no que ele realizar. Não é ir culto, gente, é praticar a palavra. Sabe, gente, existe uma palavra que você recebe como impacto, mas existe uma palavra que diz que você deve fazer alguma coisa. Confissão da palavra, por exemplo, nós confessamos a palavra com o poder de Deus, para que o poder de Deus se manifeste, mas há também uma palavra do Senhor que diz que você deve praticar algumas coisas. E tudo isso que você deve praticar como cristãos está aí nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, nas cartas, bem detalhadinho, tudo aquilo que você precisa saber, como praticar e o que deve fazer. Jesus disse: se você tiver os meus mandamentos, se você os guardar, você me ama, Marcelo. Não adianta cantar, gente, não adianta dizer, não adianta adorar ao Senhor sem obedecer mandamentos, sem obedecer princípios, sem estar trabalhando, gente. Ok? Eu gosto dessa palavra foco. Eu tenho um foco, tenho um objetivo, tenho determinação para chegar lá. O texto de Josué, gente, muito conhecido. Nós sempre falamos desse texto. Nós usamos esse texto como um princípio de confissão à palavra. O texto de Josué, ele diz assim, Josué 1, 7, 8, ele diz, Deus dizendo para Josué: ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Ou seja, gente, Tiago diz que quem atenta na lei perfeita da liberdade, nela é perseverante, será bem-sucedido. Josué está dizendo a mesma coisa, Deus está dizendo para Josué a mesma coisa. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto o meu servo Moisés te ordenou. Essa palavra ordem é uma palavra muito pesada. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você for. Aí ele diz: não cesses de falar. Nós começamos aqui, mas antes ele está dizendo para que você medite para praticar. Aí ele diz: não cesse de falar desse livro, antes de falar. Medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você fará prosperar o teu caminho, será bem-sucedido. Segredo de sucesso, de ser bem-sucedido na vida: meditar na palavra, para ter o cuidado de cumprir, não sendo só ouvinte, e entra, sai de cultos, nunca pratica. Servir ao Senhor, meus irmãos, com amor é um lugar de absoluta segurança. Jesus disse: se alguém me serve, siga-me, onde eu estou, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai vai honrá-lo. Então, servir ao Senhor de forma voluntária, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, esse é o grande mandamento da lei. Amém? Esse é o grande mandamento de Cristo Jesus. Essa é a lei máxima também no Novo Testamento, não apenas no Velho Testamento. De forma voluntária, meus irmãos. O que é servir ao Senhor de forma voluntária? Nós vimos ali, no texto que nós lemos, que se um homem tivesse um escravo hebreu, ia servir 6 anos, no 7º ano ele poderia ir embora. Mas ele diz: eu amo o meu Senhor, eu quero servi-lo por toda a minha vida. Isto é, servir ao Senhor de forma voluntária. Texto de Romanos 6, 17, 18 diz assim: graças a Deus, outrora vocês eram escravos do pecado sem opção. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 19 diz: libertados do pecado, livres do pecado, fostes feitos servos da justiça, transformados em servos de Deus. Éramos escravos do pecado, agora somos servos de Deus. Esse é o princípio máximo da palavra de Deus, de servir ao Senhor, de se envolver com Ele. Sabe essa figura, gente, de Romanos? No período histórico que Paulo estava vivendo, o Império Romano tinha vários mercados de escravos. Os mercadores de escravos iam pelo mundo ali comprando escravos para venderem no mercado central. Tinha um mercado em Corinto, mas tinha aqui também em Roma. E as pessoas eram expostas na rua como
como uma feira de domingo para você escolher quem você gostaria de levar como escravo para sua casa. E é óbvio, gente, que esses escravos não tinham opção nenhuma. E eu vou te dizer como é que eram. Eles eram algemados uns nos outros e expostos na rua somente de sunga, as mulheres praticamente nuas. E as pessoas ficavam olhando, vou comprar aquele, vou comprar aquela, tenho serviço para aquele. E era um serviço absolutamente opressivo, vulgar, sem direitos, sem consideração, sem misericórdia, sem amor, sem pagamento. Ele diz, nós éramos escravos do pecado assim. E as pessoas eram acorrentadas, gente, e a figura de ser acorrentado era com a corrente passando debaixo da perna. Então eles eram acorrentados nessa posição aqui. E eles caminhavam assim. E o Senhor diz que nós fomos libertos do pecado. Ou seja, estávamos nessa condição. Nosso destino era ser comprado por alguém. Satanás já era nosso Senhor. E o Senhor nos libertou. Todos fomos libertos. E agora que somos libertos, o que devemos fazer? Para onde vamos? Cristo nos libertou. O que devemos fazer? O texto de Gálatas diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Qual é a opção agora? Aí vem o Senhor e diz, quem quiser vir após mim, voluntariamente, quem quiser me seguir, quem quiser ser meu servo, o Senhor coloca condições para ser servo do Senhor. Eu gosto muito da citação de Josué, muito conhecida. Ele diz assim, agora temei ao Senhor, servir o Senhor com integridade, com fidelidade, deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Servir ao Senhor, porém se parece-vos mal servir ao Senhor, escolhei, pois, a quem servir, e ele diz, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Depois de libertos do pecado, fomos feitos servos do Senhor e, de forma voluntária, decidimos, eu quero servir ao meu Senhor. Amém? Entenderam? Libertos do pecado para servir ao Senhor, é o texto de Romanos que diz, eu vou ler mais uma vez. Outrora, escravos do pecado, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Paulo chega a dizer assim, como vocês entregavam os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, assim agora apresente os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém, gente? Sabe, as pessoas falam sobre a adoração, e tem uma história maravilhosa sobre a adoração. Marcos 7, 6 e 9, Jesus disse a respeito de algumas pessoas que adoravam ao Senhor somente com os lábios. Ele diz assim, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, como está escrito, esse povo só me honra com os lábios, o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são somente preceitos de homens. Aí ele diz, negligenciando o mandamento de Deus, guardai tradições de homens. Ou seja, uma adoração vã, negligenciando os mandamentos do Senhor, guardando tradições humanas. Quando nós fazemos a nossa ceia, gente, uma dos princípios a serem observados na ceia, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Às vezes é necessário um exame criterioso da palavra de Deus e a nós mesmos para saber se estamos de verdade na fé, na vida de fé, nos princípios corretos da palavra de Deus, não negligenciando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, tendo cuidado de fazer cumprir, não sendo ouvintes esquecidos, sendo operosos praticantes da palavra, servindo ao Senhor, servindo essa geração, servindo o Senhor nessa nossa geração. Eu gosto do tema de Atos, quando fala que Davi serviu a sua geração segundo os desígnios de Deus. Hoje o Senhor não tem mais Davi, mas o Senhor me tem a mim. E eu tenho feito essa oração, gente, por muitos e muitos anos, mais de 6 anos, sempre renovando os meus votos de serviço ao Senhor. Pai, eu quero servi-lo, eu quero servi-lo. E obedecer, isso é um princípio maravilhoso.
Vocês se lembram, gente, lá em 1 Samuel? Aconteceu o seguinte, o Senhor deu uma ordem para o rei Saul, que era destruir um rei amalequita. Vá lá, destrua o rei, não poupe nada, não poupe o rebanho, não poupe ninguém. E Samuel é o profeta que foi enviado ao rei Saul. Isso. E Saul ouviu. Você entendeu, Saul? Sim. Você sabe o que o Senhor quer de você? Vá lá e faça isso. E Saul, sim, eu vou fazer. Bom, a história diz, gente, que Saul foi, lutou contra os amalequitas, os venceu os amalequitas, mas ele viu lá um rebanho muito bonito. E movidos por interesse, algum outro tipo de coisa, ele resolveu poupar aquele rebanhozinho ali. E ele levou aquele rebanho para sua casa, o Senhor tinha mandado ele matar, ele só tinha que obedecer ao Senhor, também o rei amalequita, ele poupou esse cara também, levou para sua casa. E é engraçado o discurso dele, quando o profeta Samuel foi perguntar para ele, rapaz, você fez o que o Senhor pediu? Sim. Mas ele disse assim, e esse balido de ovelhas que eu ouço ali? Não, Samuel, vou explicar a você. Ele diz assim, então disse Saul a Samuel, não, eu dei ouvidos à voz do Senhor, eu segui pelo caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei dos amalequitas, eu destruí totalmente, mas o povo tomou os despojos das ovelhas. Ele tinha que matar as ovelhas. Eu falei assim, não, o povo tomou. E ele diz assim, o povo tomou o melhor designado de destruição para oferecer ao Senhor. Nós vamos fazer sacrifícios com esses animais aqui. Porém, disse a Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto a que se obedeça à sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que as gorduras de carneiro. Veja, gente, um rei levantado pelo Senhor, com uma missão específica, simples, bem detalhada, foi lá e achou que deveria resolver separar aquilo que o Senhor tinha mandado destruir. Ele resolveu separar. E ele disse para sacrificar ao Senhor. Vamos dizer que seja realmente o seu desejo, sacrificar ao Senhor. Mas o Senhor tinha sido específico, mate tudo. Depois ele disse, não, é melhor sacrificar ao Senhor. Gente, isso aqui é uma lição básica de que você não adora a Deus se você não obedece ao Senhor. Ele diz, vamos sacrificar isso ao Senhor. O sacrifício era a forma de adoração no Velho Testamento. Depois, posteriormente, ali no tabernáculo de Davi, ele levantou uma adoração com música. Mas ali os sacrifícios, a adoração, o holocausto era entregar o Senhor. Ele diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios, do que se obedeça à sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós temos, gente, um grande desafio diário de sair de uma inércia absoluta, ou uma inércia relativa, ou impor empenho para servir ao Senhor todos os dias. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Amarás também teu próximo como a ti mesmo. Quais as condições impostas para servir ao Senhor, meus irmãos? Sabemos que precisamos servir ao Senhor, que é o grande mandamento do Senhor. Eu quero crer que você está fazendo, e se não estiver, eu quero crer que nós podemos estimular você ao serviço do Senhor. Eu gosto de ler as Escrituras e eu vejo várias formas de servir ao Senhor. Não falta textos, não falta Paulo ensinando como servir ao Senhor. Nós vemos que algumas pessoas deveriam servir ao Senhor com seus bens. Às vezes o serviço é tão pequeno, às vezes as condições são tão poucas. Às vezes é um pedido único. Nós achamos que devemos cumprir uma série de exigências. Às vezes é uma única exigência. Talvez a única exigência de Saul fosse, vá lá, rapaz, faça isso para mim, estou te ordenando. Ele foi lá e achou que deveria poupar um pouquinho do rebanho, segundo a tradição dele. Ele disse, não, é para sacrificar ao Senhor. Mas Deus disse, rapaz, eu prefiro que você me obedeça do que faça sacrifícios a mim. Obedecer é melhor que sacrificar. Em Lucas 14, 25, eu estou acabando. Vamos ler esse texto aqui, gente. Lucas 14, 25. O
Senhor Jesus, ele disse assim, tinha uma grande multidão seguindo a Jesus, não é? Muita gente seguindo a Jesus, tinha visto os milagres que Jesus tinha feito. Jesus tinha multiplicado o pão, tinha alimentado eles. Essas pessoas estavam seguindo ao Senhor. E Jesus disse, uma grande multidão estava seguindo a Jesus. Jesus se volta para elas e diz, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está colocando uma condição. Se você for até Ele, e Ele está dizendo algo terrível sobre abandonar, o que parece ser terrível, na verdade esse texto deveria, e é em outro evangelho, traduzido dessa forma, se alguém vem após mim e ama seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aí ele diz, aquele que não carrega a sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí ele diz algo que é colocando condições para que o homem calcule se essas condições estão de acordo e se ele deve de fato seguir ao Senhor. Eu gosto disso. Jesus não deixou o cara enganado, não. Ele diz assim, vou apresentar algumas condições a você. A condição que eu quero que você me siga é, você deve me abandonar, me amar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, que é chamado de discípulo radical. Ele diz, qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula os preços. Ou seja, quem é que vai construir uma casa? Não se assenta primeiro e calcula os preços. Jesus está dizendo, calcule primeiro, se assente primeiro, calcule primeiro, antes de decidir seguir-me. É exatamente essa a ideia. Depois ele diz, 31, qual é o rei que pretendemos sair à guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta, pensa se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele rei, ou com 20 mil, se não for capaz, enviará uma delegação enquanto antes, para fazer um acordo de paz. Aí ele diz, da mesma forma, qualquer um de vocês, que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, renunciar tudo quanto você tem, você não pode ser meu discípulo. Sabe, gente, as pessoas falam, Marcelo, seguir a Jesus não custa nada, na verdade custa tudo. O Senhor conta uma parábola de que o homem tinha uma propriedade, ele dizendo que encontrou uma outra propriedade, ele vende tudo o que tem para adquirir aquela outra propriedade. Vender tudo que tem, abrir mão de tudo que tem, condição de ser seu discípulo de Cristo. Você está disposto, meu irmão, seguir ao Senhor, abandonar tudo? Ele está dizendo, ponha na mesa, se assente e veja os cálculos, os riscos de me seguir. Depois venha e me siga. Uma das qualificações do ministro de Cristo, do discípulo de Cristo, é negar-se a si mesmo, gente. E negar-se a si mesmo é ótimo. É abrir mão de tudo aquilo que não deu certo, que você se apega e dizer, eu sirvo ao Senhor agora, Ele vai ser o meu dono, eu nego a mim mesmo. Tem um texto que diz, de vários textos, sobre um exemplo de como negar-se a si mesmo. Texto de Filipenses 2, 4, 11, ele tem uma lição tão boa, gente. Ele diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que ele está dizendo? Olha, negar-se a si mesmo é não pense só em você, não tenha em vista somente aquilo que é teu, pense nos outros. Isso é um princípio chamado alelon, que é um princípio de mutualidade. O que você deve fazer, o que você deve desejar para você deve desejar para o outro também. Amém? Eu dei o exemplo, às vezes, que você ia fazer algum tipo de compra, eu sempre que estava no mercado, ia pegar o melhor café para mim, tinha lá o café Pelé mais baratinho, eu falei, vou levar para a cesta básica. Amém? Nós estamos crescendo nisso, né, meus irmãos? Em se tornar um servo radical, pensar exatamente no bem-estar do outro, é negar-se a si mesmo. Ok? Aí ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus assumiu a forma de servo. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos.
E a nossa obrigação? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Discípulo radical, negar-se a si mesmo. Sente, calcule os preços e disser: Senhor, é isso que eu quero. Eu gosto do salmista dizendo: Senhor, eu não tenho outro bem além do Senhor, nada do que eu perder, de fato eu vou perder. O Senhor é o bem da minha vida, o Senhor é o grande prazer da minha vida. Meu Deus, isso é amar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Um texto de Romanos, gente, antes de eu terminar. Eu disse, Romanos 15, ele diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Cada um deve agradar o seu próximo no que é bom para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Isso é negar-se a si mesmo. Está disposto, meu irmão? Eu estou disposto, Senhor, a não agradar-me a mim mesmo, mas negar a minha vida por amor do meu Senhor Jesus e do trabalho que Ele me confiou a fazer. Sabe, todos nós temos um trabalho no reino, fomos libertados, lembra? Uou! E agora o que fazemos? Senhor, eu quero servi-lo por amor. Olha, eu não quero ir livre, Senhor, eu quero servi-lo. E Ele diz: vai servir por toda a eternidade. Sabe, meus irmãos, eu sou professor de escatologia e nós estamos numa dispensação chamada graça, favor. Mas nós não podemos tomar a liberdade como pretexto de libertinagem, por conta disso ficar avô. O Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu resolvi ir ao Senhor, sabe, e render a minha vida ao Senhor. Sabe, a próxima dispensação que virá, a próxima depois do arrebatamento da igreja, é uma dispensação chamada milênio. 1000 anos servindo ao Senhor na próxima dispensação. Mas antes do milênio acontecer, gente, vai ter algo chamado Tribunal de Cristo. O que é o Tribunal de Cristo? O Tribunal de Cristo é onde você e as suas obras vão ser julgadas. A sua adoração, o seu serviço ao Senhor, que tipo de serviço você prestou, quais são os requisitos ali, se você fez com amor, se você fez com foco, se você fez com determinação, se você cumpriu os princípios de amar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, sabe? Esse tipo de serviço que você presta através o serviço que você presta através desse princípio de fazer com amor ao Senhor. Porque por gratidão, Senhor, eu estou grato ao Senhor, eu quero servi-lo. Isso vai ser provado no dia do juízo, no tribunal de Cristo, através do fogo. Paulo diz que o Senhor vai tacar fogo na sua obra e teu trabalho vai ser provado dessa forma. Aí, se você trabalhou de uma forma sem envolver-se de coração, com alma, com força, se você fez por algum motivo ou outro, que não é esse de amar e de honrar ao Senhor, de ser grato, de ser de forma voluntária ao Senhor, de servir ao Senhor por toda a vida, talvez não sobre absolutamente nada depois de provado pelo fogo, e você não vai receber absolutamente nada do Senhor. Mas se você fez com amor, com dedicação, se você fez com perseverança, se você entendeu esse princípio de servir ao Senhor, com recompensas dadas no futuro, no milênio, na próxima dispensação. Talvez você não receba nada aqui, e eu quero dizer, gente, eu não faço tanta questão de receber nada do Senhor aqui. Eu vou dizer o que eu tenho do Senhor aqui. Eu tenho um compromisso do que o Senhor vai me sustentar, está muito bom para mim. Ele diz: Marcelo, não se ocupe com isso, busque o reino de Deus, as demais coisas eu vos acrescento. Salmo 103 é tão bom, ele diz assim: o Senhor é quem perdoa as minhas iniquidades, o Senhor é quem sara as minhas enfermidades, Ele que me coroa de graça e de misericórdia. Salmo 23 diz: a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir todos os dias da minha vida. Eu já tenho esse compromisso, meus irmãos. Se eu tiver que receber alguma coisa, eu quero receber no milênio, depois do tribunal de Cristo. Será quando o Senhor vai retribuir os seus galardões. Eu vou dizer, se você tem um trabalho ao Senhor, uma vida que glorifique ao Senhor, que testemunhe do serviço que você presta ao Senhor, de acordo com as Escrituras, você sabe muito bem o que o Senhor lhe pede, como você deve amar ao Senhor, servir ao Senhor. Se você fizer isso,
na eternidade o Senhor vai dizer exatamente isso para você: servo bom e fiel. E vai lhe recompensar com um galardão. Sabe, na Bíblia, na escatologia, nós temos 5 coroas. Cada coroa um tipo de galardão. Muito provavelmente você vai receber todas. Senão você vai passar vergonha. E meus irmãos, a pior coisa é passar vergonha na eternidade. Sabe, algumas pessoas, elas estão totalmente fora do chamado. E não só fora do chamado, elas não estão fazendo segundo os princípios das Escrituras. Qual é o princípio para servir ao Senhor? Amar ao Senhor de todo o coração, toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Foco, determinação. Faça o melhor que você puder. Eu tenho dito, se a pessoa for fazer algum tipo de serviço, faça o melhor que você puder como ao Senhor. Pedro chega a escrever: olha, se você roubava antes, não roube mais. Agora faça o que é bom com as mãos para ter que repartir com os outros. Cristianismo é isso, gente. Envolvimento, amor, amar ao Senhor, amar ao próximo como a você mesmo. Não, eu não quero, então você não se converteu ainda. Você disse que calculou os riscos, disse isso é pesado demais, não aceitou a Cristo. Sabe, as pessoas não vêm para Cristo achando que, rapaz, eu não vou para Jesus não, eu não vou servir ao Senhor, nem dançar eu posso, nem... Rapaz, pode. Você vai comprometer a eternidade por coisas tão pequenas. Nem beber eu posso, uma cervejinha, rapaz, que pode, mas não comprometa a eternidade por conta disso. Agora, todos vocês aqui, gente, diante do Senhor, qual é o serviço que o Senhor pede que você faça? Talvez você já saiba o que você deve fazer especificamente. Como eu disse, Paulo fala que alguns são dados os dons de contribuir, outros de ensinar. Talvez o meu seja ensinar e pregar, mas praticar e viver também é importante, não apenas pregar e ensinar, eu tenho que praticar e viver. E como eu disse, essa mensagem talvez não seja um leitinho espiritual, ela exige um pouquinho de você, mas nós precisamos, nesse tempo tão turbulento, gente, de trevas, de incerteza. Gente, vocês já leram o G1 da Globo, todos os dias pela manhã, dê uma olhada, você fica achando que o inferno todo está aberto e que o mundo vai acabar amanhã. Impressionante. Eu não quero saber, gente, eu gosto da música, está ouvindo tempos de abundância, mas eu digo, se não vierem tempos de abundância, não tem problema nenhum. Se a condição, Marcelo, o ano que vem vai ser ruim, graças a Deus. A cara que eu faço, Marcelo, o ano que vem vai ser bom. Marcelo, o ano que vem vai ser ruim. É a mesma cara. Eu estou servindo a Cristo, gente, eu tenho um dono agora, amém. Ele falou: Marcelo, onde eu estiver você vai estar. Esse é o compromisso de quem serve ao Senhor. Qual é o teu serviço, meu irmão? Não seja somente ouvinte, seja praticante. Há alguma coisa específica para você fazer, mas há alguma coisa coletiva. Às vezes o específico é aquilo mesmo, a sua própria profissão, amém. Seja o que você é melhor. Se você era um dentista, seja um dentista melhor. Cobre preço justo. Se você faz coxinha para vender, faça com óleo melhor. Diga: é para o Senhor. Como se o Senhor fosse comer. Se você fosse preparar uma vitamina de abacate, faça uma bem caprichada. Não use produtos, use o melhor. Você é cristão, você serve ao Senhor. Eles vão ver, você é cristão. Gente, uma vez eu lembro que eu fui comovido com uma família que estava na rua, passando fome, a família toda. Eu coloquei eles na mesa, lá no quartel que eu trabalhava, eu era bombeiro. Eu nem podia fazer o que eu fiz, mas eu fiz. Eu sentei todos na mesa lá, servi, fiz suco para as crianças, dei doce de sobremesa. Sabe aquela uma mulher olhando para mim, ela falou assim: você só pode ser cristão. Eu acho que de alguma forma os cristãos são identificados por fazerem coisas boas, não é? Nós não somos frágeis, meus irmãos. Força, determinação, foco é negar-se a si mesmo. Vou trabalhar um pouco mais. Tanta coisa para se pensar em relação a esse assunto, mas como eu falei, talvez você não pregue, talvez você não cante, talvez você não toque bateria, mas algo que você faz no seu dia a dia, talvez seja esse o seu chamado. Se você for médico, mais uma vez eu digo, ore ao Senhor e diga: Senhor, eu vou fazer a melhor cirurgia que eu puder para essa pessoa. Ela não pode me pagar, mas eu vou fazer. Eu faço porque eu sou servo do Senhor e eu faço com amor ao Senhor. Nesse tempo de trevas, precisamos ser o sal nessa terra, ser a luz desse mundo. Andar com alegria. Eu sou obrigado a dizer que nós temos que ter respeito às autoridades que nos mandam lá nos prevenir, mas nós não temos medo. Eu não tenho medo de Covid, meus irmãos, não me impressiona.
Eu já perdi a minha vida quando entreguei para Cristo, gente. Eu queimei as pontes com o passado, sabe? Senhor, destrói aqui, não quero voltar. Agora é só para frente. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, ser que me ama, Marcelo. Se você está dizendo que ama ao Senhor, guardar mandamentos, obedecer mandamentos, ser intenso, focado, determinado, humilde e considerar os outros superiores a você. Amém? Eu teria tanto para dizer a respeito disso, mas acho que você já compreendeu. E essa oração que nós devemos fazer é uma oração de consagração. Eu só faço essa, gente. Eu não estou pedindo nada para mim. Eu gosto de Paulo também dizendo que ele servia ao Senhor, orando pelos outros, sabe? Colocando os outros nas suas orações. É isso que eu quero fazer, colocar pessoas na minha vida de oração e servir ao Senhor. Amém? Segundo os princípios do Senhor, segundo os talentos que o Senhor me deu. Essa oração de consagração que eu faço sempre. Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser. Eu lembro de Bud dizendo, Senhor, eu não quero ir para a China não. Mas se o Senhor quiser, eu vou. É a mesma oração de Jesus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Que oração gloriosa. Meu Deus. Grande responsabilidade, grande compromisso. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, somos tão gratos pela liberdade com que Cristo nos libertou. Não somos mais escravos do medo, escravos da morte, escravos do diabo, escravos do pecado. O Senhor nos libertou, Pai. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Senhor, e a pergunta é, o que você tem feito com a liberdade com que te libertei, Marcelo? Senhor, eu quero servir só. Servir ao Senhor com amor, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Usar tudo que eu tenho, Senhor. Amar ao Senhor, ao meu próximo como a mim mesmo. Ajuda-me a cumprir, Senhor. Ajuda-me a envolver, Senhor, o meu coração, a minha pregação, praticar a Tua palavra. Não quero ser ouvinte esquecido. Quero ter momentos de relacionamento com o Senhor. Quero crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Quero ser operoso, praticante da Tua palavra, Pai. Quero amar os meus irmãos. Quero começar com a minha família, Senhor. Estender aos meus pastores. Quero estender a toda a igreja, Senhor, aqueles que eu não conheço. Abrir mão, Senhor, negar-me a mim mesmo para o benefício do irmão. O Senhor chega a dizer, se você come carne, teu irmão se escandaliza com isso, deixe de comer carne. Senhor, é tão difícil os desafios. Mas, Pai, é o que eu quero. Minha vida não vai ter nenhum sentido se eu não cumprir com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Dar testemunho, falar disso, envolver-me com eles. Quando tomarmos a ceia, Senhor, examinarmos a nós mesmos e vermos se estamos praticando a vontade do Senhor. Estar nesse lugar, Senhor, de serviço, é tudo o que eu espero, Senhor. Andar com dignidade diante do Senhor. Senhor, e eu tenho pressa de servir ao Senhor. Eu não quero deixar para amanhã, eu quero hoje. Servir ao Senhor antes do seu retorno. Todos os dias da minha vida, Senhor. Abrir mão dos direitos, Senhor. Humildade eu abro mão do meu direito em favor de alguém. Isso é que é humildade. Meus irmãos, às vezes eu vejo quanto tempo eu perdi em amar o Senhor e eu não quero perder mais tempo. Você também está assim, meu irmão. É verdade isso. Vamos trabalhar ao nosso Senhor. Vamos, meu irmão. O Senhor vai nos sustentar. Ele diz, o meu servo eu sustento. Você não precisa buscar sustento, não. Jesus disse uma vez, ele mandou os 70 discípulos dele e eles voltaram com alegria. E o Senhor disse, perguntou a eles, quando eu mandei vocês ir trabalhar e fazer aquilo que eu pedi, eu falei para vocês ir sem alforje, sem dinheiro, sem bolsa. Ele diz, porventura vos faltou alguma coisa? Eles disseram, nada, Senhor.
Servir ao Senhor não vai faltar nada a você, não vai faltar saúde, os benefícios, porque a garantia o Senhor vai sustentá-lo, meu irmão. Caso você decida se sustentar a si próprio, eu garanto que você vai se frustrar, e você pode dizer, não, estou abatido, estou abastecido, mas vai ir para o dia do juízo sem nada. Vamos servir ao Senhor, amém? Se você não entregou a sua vida ao Senhor, a Jesus como o Senhor da sua vida, por favor, não perca tempo, não arrisque a eternidade, não fique aí contando com a sua própria sorte. Talvez você dê certo, talvez não dê. Entregue a sua vida ao Senhor, negue-se a si mesmo, deixe que o Senhor estabeleça os princípios do seu plano, o seu propósito sobre a sua vida. Há algo na sua vida para ser executado para o Senhor requer isso de você, o seu talento, alguma coisa. Faça isso de forma voluntária, entregue ao Senhor, entregue o seu chamado ao Senhor, meu irmão. Senhor, o meu chamado é teu, eu quero fazer da melhor forma. E o Senhor vai receber a sua vida, e você vai ser bem sucedido em tudo que você realizar. Nós lemos, meus irmãos, eu quero lembrar, nós temos que ler a Bíblia para compreender aquilo que o Senhor pede de nós e fazer assim com alegria. Amém? Receba. Nós sempre dizíamos e perdemos o costume de dizer, eles dizem, sejam abençoados na prática da palavra. Sabe, meus irmãos, é contigo agora, servir ao Senhor da forma que você deseja servir, de forma voluntária. Lembra que o mandamento é amar ao Senhor nosso Deus com toda a nossa força. Deus requer isso, amém? Graças a Deus. Pastor.